fiscalização desse agente de controle de endemias. Então, assim, eu tenho outras coisas para colocar, me animei, mas eu gostaria de agradecer a todos vocês. Nós agradecemos a palavra da representante da Secretaria de Saúde do Estado, né, Maria de Lima Alves, que aqui fez a sua explanação. Se houver necessidade, você poderá falar em outro momento, mas passamos agora a palavra ao presidente do Sindicato dos Agentes de Saúde, o senhor Cosmo Marins. Depois do presidente do sindicato, nós teremos então o representante do Ministério da Saúde aqui no Rio Grande do Norte, Fernando do Amaral, também irá usar a palavra. Oi. Boa tarde à mesa, na pessoa da propositora da audiência pública, deputada Márcia Maia. Boa tarde às autoridades presentes, Conselho Municipal, representante do COSEMES. E boa tarde às maiores autoridades quando se trata de dengue, os agentes de endemias e os agentes comunitários. Eu tenho um slide para exibir, eu vou dividir minha fala em duas partes. A primeira, para abordar a primeira temática, que é o avanço do Aedes. Primeiro, só existe circulação de zika, chikungunya e dengue porque tem mosquito. Só existe uma transmissão alta desses vírus e só existe uma mortandade de pessoas inocentes, vítimas dos gestores, porque existe uma quantidade grande de mosquito infectado. Os principais atores que deveriam estar eliminando esses mosquitos, muitas das vezes não são. Não são os atores atuantes porque os gestores não dão condições. Nós temos no Rio Grande do Norte um quantitativo de agentes de endemias, de agentes comunitários, que é mais do que suficiente para combater a dengue. Porém, se os gestores dessem as devidas condições e ouvissem as principais autoridades quando se trata de dengue, se muda inseticida, larvicida, se muda a metodologia de trabalho, e os últimos a serem consultados são os atores que executam o trabalho principal, que é a eliminação de focos, possíveis focos, e acima de tudo, o primeiro contato e a primeira palavra de educação em saúde dentro dos domicílios, antes até do Ministério da Saúde, que só divulga nos períodos críticos. Isso não é permanente, mas o agente de saúde está diariamente dentro dos domicílios. Isso, infelizmente, é cerceado o direito dos principais atores combaterem dengue, combaterem chikungunya, combaterem zika, enfim, eliminar os criadouros do mosquito da dengue, do Aedes aegypti. Por que eliminar? Porque os mosquitos, as muriçocas, eles têm um prazo de validade. Eles vivem automaticamente cerca de 45 dias. Se não tiver novos mosquitos circulando, com novos criadouros, para depositarem os seus ovos, que todos já sabem que resiste até um período de 1 ano, um mosquito que deposita dentro de um domicílio todos os seus ovos, e ele sabe por índole. Por índole ele sabe. Se tiver 10 reservatórios com água, ele vai dividir os seus ovos nos 10 reservatórios. Um mosquito que deposita os ovos acima do nível da água, então não importa se o depósito é esvaziado, se aquela água é trocada, se não for lavado. E acima de tudo, com as divulgações equivocadas da mídia, do próprio Ministério da Saúde e dos municípios, que tenha cuidado com água limpa. O mosquito da dengue se reproduz, deputada, em água com óleo de carro, em água salobra, nos ralos podres, em sacos plásticos com carniças animais lá jogadas, em todos os tipos de água. E a mídia prega para a população: tenha cuidado com a caixa d'água, com água limpa. 70% dos casos de focos de dengue são encontrados dentro do domicílio ou nos arredores dos domicílios, nos terrenos baldios, em pequenos reservatórios, como o Dr. Luiz disse. Desde o saco plástico da carteira de cigarro a uma tampinha de garrafa. E a folha da árvore, a catemba do coco, entre outros reservatórios naturais que é impossível o homem eliminar. No tocante ao Rio Grande do Norte, nós temos no Rio Grande do Norte um total de 6.137
agentes comunitários de saúde cadastrados no CENES, em atividade. Desse total, 760 estão cadastrados pelo município de Natal. Dos agentes de endemias, nós temos um total de 2.135 agentes e Natal um total de 512 cadastrados. Se nós pegarmos esse quantitativo de mão de obra e fizermos a divisão das pequenas fatias das cidades e se der condições à categoria de trabalhar, se colocar a categoria na linha de frente da forma que deveria ser, sem invenções, sem questões mirabolantes, a coisa funcionaria. Quando a coisa aperta, só tem um culpado: agentes de saúde, sindicatos que promoveram greve durante as epidemias, Ministério da Saúde que atrasa recurso, mas o principal culpado muitas das vezes não é apontado, que é o gestor municipal. Por que o gestor municipal? Porque é ele o detentor do recurso e da responsabilidade de fazer o trabalho. O Ministério da Saúde repassa rigorosamente em dia todos os recursos para a dengue, para a atividade dos agentes comunitários de saúde. Então não tem desculpa de que o recurso é pouco. Agora, há de denunciar, deputada Fátima, nesta audiência, deputada Márcia Maia, há de denunciar nesta audiência um fator muito importante, que não se chegou para a mídia, nem potiguar, nem nacional. O problema da dengue no país que nós vivemos tem algo muito pior por trás disso tudo. É um jogo mercadológico. Algumas décadas atrás, o larvicida utilizado no combate à dengue era areia com um pó chamado abate, organofosforado o conteúdo. Se utilizou durante muito tempo. Muitas pessoas que hoje estão com câncer podem ter sido decorrente desse produto. Porque se tirava latas e latas de areia de dentro das caixas d'água que o povo não lavava. Posteriormente se inventou um produto que fedia a peixe, possivelmente escama de peixe moída, com a suposta enzima que matava a larva do mosquito. Mais adiante, se inventou um novo larvicida à base de sabugo de milho moído, que também carregava uma suposta enzima que atrofiava a larva e não deixava ela chegar na fase adulta. E ao longo do tempo foram mudando as substâncias. Há não muito tempo atrás se utilizou o diflubenzuron, altamente cancerígeno. O diflubenzuron foi jogado nas mãos dos agentes de saúde para tratar as caixas d'água sem sequer terem um treinamento adequado. Hoje se utiliza mais um outro que também não resolve. Isso é constatado porque o agente faz o tratamento da caixa d'água e ele volta e percebe que não matou nada. Isso aplicado nas quantidades e em periodicidades, que não são todos os municípios que não fazem 6 ciclos. O representante do Ministério da Saúde. Tem cidades no Rio Grande do Norte que no mês de novembro tem concluído 6 ciclos epidemiológicos ao longo do ano e ainda tira férias coletivas. E mesmo assim tem casos de dengue. Neste jogo mercadológico, não o representante do Ministério da Saúde do município de Natal, que representa o Ministério aqui no Estado, mas o Ministério da Saúde como um todo. Todas essas invenções de possíveis larvicidas e possíveis soluções que enriquecem os empresários passam pela chancela do Ministério da Saúde. Os técnicos do Ministério da Saúde assinam embaixo que aquele produto é recomendado, que não faz mal ao agente aplicador, que pode aplicar sem EPI, que pode aplicar sem nenhum treinamento e dá a chancela. E aí quando a epidemia vem, o dedo é apontado para os agentes de endemias, para os agentes comunitários ou para o governo do Estado, que pouca culpa tem, porque compete ao governo do Estado uma ação tripartite entre União, Estado e município, a assessoria técnica e a fiscalização. Mas a execução é do município e o custeio do Ministério da Saúde. Pode passar o próximo slide, por favor. Discutir os problemas da dengue no Rio Grande do Norte, se nós fôssemos elencar aqui, deputada, os problemas enfrentados pela categoria, que terminam afetando diretamente o trabalho da linha de frente, nós passaríamos aqui hoje, amanhã e mais uma semana. Eu elenquei alguns. Falta de condições de trabalho, são várias. Nós temos agentes de saúde que estão trabalhando doentes, porque procura a unidade de saúde, não tem um médico.
para se consultar na equipe. Nós temos agentes de endemias trabalhados praticamente aleijados, porque a junta médica negou seu afastamento por orientação, não sei de quem, mas que deixe trabalhando. Nós temos agentes que trabalham de sandália, não vou dizer a marca para não fazer propaganda, mas trabalham de sandália de dedo, porque o município, mesmo recebendo o recurso, não lhes fornece o EPI necessário. Nós temos agentes de endemias, como agente de endemias no município de Currais Novos, que foi obrigado a subir numa escada de 6 metros de altura, sem nenhuma segurança e sem ninguém segurando. Nós temos os agentes de endemias de Natal, trabalhando insatisfeitos, principalmente se foram recém-nomeados pelo último concurso, sem receber uma gratificação de função ínfima, que totaliza 248 mil por mês, e sem receber o adicional de insalubridade. Todos devidamente requeridos, negociados, mas que na prática não aconteceu. E aí eu rebato as palavras de Juliana quando diz: estamos abertos, sentamos várias vezes com Sindas. Isso é verdade. Mas sentar, receber, negociar e não resolver não adianta. Lamentavelmente. Falta de uma política efetiva de saúde dos agentes. Falta. Nós tivemos um agente que foi acidentada dentro do centro de controle zonal, Juliana. Foi proibido do carro levar ela para ir no Sereste, passar pelo atendimento. Nós temos agentes de endemias que são intimidados pelas chefias hierárquicas a não colocar um atestado, mesmo estando doente, sob pena de perder isso, de perder aquilo, que a junta pode aposentar e por aí vai. A política de saúde de todos os servidores públicos deveria existir. Eu me atenho aqui à categoria a qual represento. Agentes de endemias há muito tempo já trocou de larvicida ou inseticida por várias vezes, não tiveram um treinamento adequado. Não tem uma orientação permanente de como se comportar à luz de uma população agressiva que quer que os resultados aconteçam, quer que o atendimento seja dado e não entende que o município é quem não dá. E aí do agente de endemia que entrar numa casa e disser que não tem o larvicida, a porta já é batida na cara dele. A população não quer saber de educação e saúde, não quer saber por que não tem carro fumacê e muito menos quer saber de um agente que sequer bem fardado está batendo a sua porta, diante da criminalidade que existe tanto na capital como no interior também hoje. Um agente totalmente descaracterizado, de sandália de dedo, para fazer um trabalho de inspeção e invasão à intimidade da população, porque a inspeção do agente de endemias ela é feita durante a visita em todos os domicílios da microárea para a qual ele foi destinado a trabalhar, dentro de todos os cômodos do imóvel, dentro, fora do imóvel e nos terrenos baldios. Então nós não podemos botar um agente de endemias sem estar devidamente caracterizado para fazer a inspeção, porque vai haver recusa. Os métodos de trabalho, das condições de trabalho. Hoje existe um método de trabalho que foi criado em Natal, conhecido como Vigia Dengue, que é o geoprocessamento que Juliana fala. Na teoria, como o Dr. Luiz Roberto disse, funciona. Mas na prática eu quero fazer a seguinte pergunta, Juliana. No bairro X, um único imóvel deixou de ser visitado pelo agente de endemias e, consequentemente, naquele imóvel nós temos 6 reservatórios cheios de larvas do Aedes aegypti. Qual o resultado disso tudo para um trabalho feito naquele bairro? Coloca em risco todo um trabalho. É botado abaixo, não adianta ter sido feito todo o bairro, exceto aquela casa, que todo o trabalho do bairro vai ser colocado abaixo. E o Vigia Dengue colabora com isso, porque as casas pendentes não são recuperadas. Nenhum imóvel pendente feito nesse sistema adotado atualmente volta nos imóveis que ficaram fechados e, consequentemente, vai colocar em risco todo aquele trabalho feito naquela microárea onde se acabou a grande epidemia ou suposta epidemia de risco naquele momento. Falta da política efetiva de saúde, irregularidade do fornecimento de EPI, equipamento de proteção individual, o EPC, que é o fardamento, e material de trabalho. Nós temos, digníssimo representante do Ministério da Saúde, levantamento de índice rápido feito no município de Natal, que sequer quantidade de tubos de ensaio é dado aos agentes. É dado limitado, porque não pode aparecer os reais índices. O agente de endemias, orientado pelo sindicato, ele vai começar a coletar foco de dengue em garrafa PET. Nós vamos chamar a imprensa para dizer, está aqui, está se coletando porque não foi dado quantidade. Os agentes que estão aqui são testemunhas disso. Já tentamos resolver administrativamente, mas a quantidade de tubos de ensaio que é dado
não é suficiente, muitas das vezes a gente deixa de coletar o foco do mosquito da dengue. Falta prancheta, falta lápis, falta material básico para a agente comunitário de saúde, falta crachá, o mais simples para ele entrar no imóvel, porque se ele tiver identificado com a farda rasgada, ele ainda entra. Se não tiver, pelo menos um crachá, ele sequer entra, porque a farda rasgada pode ter sido encontrada no lixo. Inexistência do PPRA, que é o Programa de Risco. As questões ambientais, Natal tem, mas não compre, Juliana. Conseguimos recentemente em Extremóis. Tem agentes de endemias que acidentam das formas mais simples, porque não existe um programa de prevenção de risco. O PPRA de Natal foi provocado pelo SINDAS do Ministério Público Federal do Trabalho, determina que nenhum agente de endemias suba na caixa d'água em escadas de madeira. Tem que ser escada metálica e tem que ter uma pessoa embaixo segurando. Pergunta se isso é cumprido. Determina a utilização de bloqueador solar, regular, fardamento do item, do EPI ao EPC, e muitos sequer têm. Estão cumprindo expediente porque não tem uma bota para trabalhar. Isso é vergonhoso. A falta de segurança nas unidades de saúde. Essa é crítica. Os servidores da saúde sabem muito bem que trabalham refém da bandidagem, os agentes comunitários e os agentes de endemias expostos aos mais diversos riscos nas favelas, nas periferias, muitas das vezes impedidos de trabalhar em dupla. Muitas das vezes, como uma colega me procurou essa semana, foi obrigada a trabalhar dentro das favelas, lá na Zona Norte, sozinha, sem ter tido treinamento para fazer o levantamento de índice rápido, porque não permitiram a presença de uma dupla para trabalhar naquela área crítica. Vários já tiveram seus celulares roubados, ameaçados com arma. Então isso tem que ser visto, porque um servidor que tem um revólver apontado na sua cabeça, no exercício da sua atividade, impossível dele trabalhar normalmente daquele dia para frente. Nós temos vários afastados com depressão, uma colega que tentou suicídio por agressão de uma pessoa da comunidade, outros colegas que estão viciados em entorpecentes para esquecer aquilo. Isso é os desabafos que o sindicato ouve, mas a gestão tinha a responsabilidade de ouvir. Inexistência de interação ativa entre as equipes de estratégia de saúde da família, os agentes comunitários, endemias e das secretarias, demais secretarias e Ministério Público. Isso é grave. Nós temos problema que os agentes de endemias detectam, que passam para seus chefes hierárquicos, mas que o problema para se resolver depende da urbana. Não é feito. Nós temos problemas graves que são detectados pelos agentes de endemias, que são repassados às chefias hierárquicas, que é levado para a gestão, que é, às vezes, a maioria das vezes, é um empresário da cidade. E se tomar uma medida com a Covisa daquele empresário, vai mexer com os brios. Assim como não se mexe com os empresários, não se divulga a caixa preta da dívida ativa do município. E aquilo não se resolve. Tem que ter interação entre todas as secretarias, deputada Márcia. Felizmente, a sua proposta não pode ser feita pelo Legislativo, mas inclusive a nível de município, que se tenha essa interação. Outra interação importante com a equipe de estratégia de saúde da família. Está na hora de acabar com essa separação de DVS e atenção básica, quando a proposta do Ministério da Saúde em 2010, através da portaria 1007, era de unificar o agente de endemia e colocar ele lotado na atenção básica. Por quê? Porque o agente comunitário vai quase todos os dias na casa, o agente é obrigado a passar a cada 6 meses, mas vai ter uma interação da equipe, vai ter uma comunicação, e se o próprio município não tomar essa providência, não tem como resolver. A questão do Ministério Público, foi convidado, não está aqui. O Ministério Público recebeu, Márcio, uma denúncia de desvio de função de agentes, que o sindicato encaminhou, feita pela própria categoria, e esse processo foi arquivado. O Ministério Público constatou que não existe desvio de função. De fato, alguns casos não existem, outros existem apadrinhamentos. E a maioria é falta de compreensão da própria categoria, que não entende que o trabalho do agente de endemia não é apenas combater dengue, não é apenas fazer o tratamento focal ou o BV. E é por isso que amanhã estaremos debatendo em Brasília a alteração do perfil profissional do agente comunitário e do agente de endemias, para que se abra um leque de atribuições da categoria, que já é feito isso hoje, mas não está regulamentado. E alguma atividade que não esteja regulamentada, realmente se configura o desvio de função.
Ponto eletrônico, o grande problema, representante do COSEMS, o Conselho Municipal de Saúde. A atividade de agente comunitário de saúde e de agente de endemias, ela é incompatível com o registro de ponto eletrônico. O sindicato é a favor do ponto eletrônico, porque na nossa ótica, o ponto eletrônico ele vem para que o servidor receba pelo que ele efetivamente produziu. Nós não somos contra isso. Jamais poderíamos ser. Mas o trabalho do agente comunitário de saúde não é interno nas unidades de saúde, não é interno nos pontos de apoio, muito menos dentro de controle de zoonose. É feito na rua. E o ponto eletrônico hoje, que não chega para o Ministério da Saúde, tem reduzido em 40% a produção do agente comunitário e do agente de endemias. Por que, Cosa? Porque ele sai da unidade e bate o ponto. Para ele voltar para bater de 11, ele não vai sair da microárea dele de 11. Ele vai sair uma hora antes. Porque ele tem um percurso para se deslocar e a população vai parando ele no percurso. Durante o dia ele perde em média 3 horas de produção. Então, portanto, a atividade de agente comunitário de saúde, semelhante à do advogado público, semelhante ao oficial de justiça, ele é incompatível com o registro de ponto eletrônico. E o ponto eletrônico hoje é o calcanhar de Aquiles na produção dos agentes comunitários e dos agentes de endemias. Assédio moral das chefias e da população, grande. Não só em Natal, em outros municípios. Em Natal a gente tem combatido isso com mais precisão, porque também o registro, a colaboração da gestão. As denúncias que nós temos encaminhado, a gestão tem tomado providências de ouvir o assediador, de abrir processo administrativo, mas nos municípios do interior é muito assédio moral, tanto da população e também dos próprios chefes, dos diretores, dos administradores. A falta de assistência dos municípios em caso de acidente de trabalho, esse é grave. Nós temos uma política de saúde do trabalhador, inclusive vai ser custeada pelo Ministério da Saúde, e Natal está engatinhando, mas na maioria dos municípios de Olímpia não existe. Nós temos uma política que é receber o recurso do Ministério, fazer a média e continuar recebendo o recurso. Isso tem acontecido com o PEMAC, tem acontecido com o incentivo adicional das políticas afetas e por aí vai. A falta de assistência dos municípios, já falei, a insuficiência do número de agentes, ela existe. Ela existe porque, infelizmente, hoje, os agentes comunitários de endemias, alguns são obrigados a se afastarem do trabalho por problema de saúde. Recomendados, inclusive, pelo INSS, quando o regime é seletista, e no caso de Natal, os certificados do INSS validados pela junta médica do município. Então, essa deficiência, ela tem que ser reposta. Por quê? Porque à medida que o agente vai se afastando, não está se colocando outro. A população de cada município, hoje, é o mesmo quantitativo de agente do que 10 anos atrás. E a população, muitos municípios praticamente duplicou. Irregularidades no pagamento dos salários e demais vantagens. Esse é um dos problemas mais crônicos, não só em Natal.